a conexão. Já estamos ao vivo no Facebook e já estamos ao vivo no Instagram. Então vamos convidar o pessoal. Ó, já apareceu aí também, né? O restaurante está ao vivo. Então quem for entrando aí já vai chamando o pessoal. Tem um online já no... A Cássia, vamos assinar para ela. O Demétrio já entrou também. A Cássia, o Demétrios. Vamos convidando o pessoal aí, gente. Vamos convidando vocês que foram entrando aí, já vão convidando o pessoal. Cássia, eu estou tentando assinar para ti, não consigo. Assina por aqui. A Dilce já está. Então, olha lá. Quem for entrando aí, vamos chamando o pessoal para participar junto conosco. E assim a gente, para trazer mais pessoas. A Josi está online também. Vamos chamando o pessoal aí. Deixa eu compartilhar a live aqui. Eu entrei um pouquinho antes hoje para a gente começar às 8. A mãe já entrou. Aí a gente começa às 8, daí o estudo, né? Compartilhar. Vamos compartilhando aí com o pessoal. Deixa eu contar para vocês o vídeo de terça-feira, de quinta-feira. Quinta-feira eu fiz a pergunta foi se existe só uma Bíblia. Existe só uma igreja, só um Deus. Por que existe tantas igrejas? E aí eu falei um pouquinho a respeito disso. E eu compartilhei num grupo que eu faço parte, que é debates entre protestantes, católicos e desigrejados. Gente do céu, você não tem noção o que deu de conversa nesse vídeo aí. Os caras falando mal porque a igreja não é, a igreja é isso, é aquilo. Deu bastante conversa, foi bem legal assim o vídeo, foi bem legal mesmo. Assim, deu bastante conversa lá naquele grupo lá. Imagina pertencer a um grupo onde tem protestante, católico e ateu. Cara, muito legal, muito legal. Tem dar umas conversas bem legal assim no vídeo. Então, já estamos terminando aqui, tá, gente? Eu quero ver se já é 8 horas. Aí a gente vai começar hoje na hora, né? Eu entrei uns minutinhos antes pra gente poder. Então é isso. O Demétrio trocou de lugar. Natan Nedes. É o Natan. Ah, o Natan. Seja bem-vindo, Natan, então. O Demétrio trocou, o Demétrio foi para o Facebook. Então assim, lembrando, a live ela é interativa. Vamos conversando, vocês vão colocando coisas aí, tentar ficar dentro do assunto, né? Cássia, faz um favor para mim, acende aquela luz lá. Tentar ficar dentro do assunto, é lógico, para a gente não sair muito fora. E outra vez nós desligamos essa aqui, né? Liguei aquela lá e desligamos essa aqui para ficar mais... Os álcool estão tudo aqui atrás ali, gente, ó. Realidade hoje. Essa é a realidade nossa hoje, né? Ó, Josi, que bom tá aí, Josi, não sei se é a Josi ou o Eliáser, os dois, né? Mas sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o versículo 24, 25, 26 e 27 de Mateus 7, né? Dar a sequência do nosso estudo, que já faz quase 3 anos que nós estamos estudando o Sermão do Monte. Bem, vamos começar então, com uma... Ficou legal a luz. Assim melhora, né? A luz fica de frente. A Rosane Forte entrou também? Não. Não, eu convidei. Tá. Então, seja bem-vindo a todos que estão aqui. Vamos fazer uma oração. Vou pedir para Deus fazer a oração inicial para nós. Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Aprender mais um pouco daquilo que Tu tens para nos ensinar. Coloca em nossos corações a alegria de estar presente neste momento aqui, Pai. Coloca também, Senhor, em nós a sabedoria para entendermos tudo aquilo que Tu quiseres nos mostrar.
Abençoa nosso pastor que vai estar ministrando nessa noite. Abençoa-nos e guarda-nos, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bem-vindo todos aí, né? Então vamos lá, vamos seguir viagem. O estudo de hoje é que assim, tudo que nós ouvimos, né, nós escutamos, faz 3 anos que nós estamos ouvindo. Começamos lá em Mateus 5, versículo 1, e agora nós chegamos no versículo 24, chegamos no versículo 24. Nós precisamos ouvir e praticar tudo isso, essa é a realidade. Então assim, no estudo anterior nós refletimos nos versos de 21 a 23, né, que fala a respeito da profissão de fé e das obras que ilude, né, que nós falamos lá, nem todo que chama Senhor, Senhor, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor vai para o céu, mas só aquele que faz a vontade do Pai. Nós falamos isso há 2 semanas, né? Ficamos 2 semanas conversando desses 2 versículos e agora nós estamos entrando nesse aqui. Então assim, só para nós relembrar, nós vamos pensar no seguinte, a respeito da semana passada. Toda profissão de fé verdadeira acontece por intermédio de um homem de Deus. Somente um homem de Deus, ele realmente professa a fé verdadeira. E uma obra cristã realmente só é revelada, né, por intermédio desse homem de verdade. Porque o falso mestre não consegue fazer isso. Ele pode ter obras, como nós vimos a semana passada, ele pode fazer sinais, pode fazer maravilhas, pode fazer tudo que é tipo de coisa, mas nunca vai conseguir fazer a obra de Deus verdadeiramente. Ele vai fazer obras aos quais pode ser até para intuito próprio, até para conseguir chegar naquele ponto ao qual ele quer, mas nunca vai ser a obra de Deus realmente. As obras revelam a real condição espiritual da pessoa. Então é o que nós falamos a semana passada. Se as pessoas fazem coisas para a honra e para a glória de Deus, essas pessoas são de Deus. Se as pessoas fazem as coisas para honra e glória própria, ou para reconhecimento próprio, para enriquecimento ilícito ou qualquer outro tipo de coisa, não são as obras de Deus, são as obras do homem, né? Então, na realidade, o que nós falamos a semana passada, que não é errado, né? Ele diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas ele não está dizendo que é errado nós falarmos Senhor, Senhor, mas somente aqueles que realmente são cristãos, que dizem Senhor, Senhor, é os que herdarão o reino do céu. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Porque esses falsos mestres, ao qual a palavra própria de Deus diz para nós assim, ó, quando alguém faz alguma coisa com o intuito de receber alguma coisa em troca, ele vai receber essa coisa em troca. Aqui ainda, ela vai receber, por exemplo, tem gente que faz a obra de Deus em troca de benefícios. Tem gente que faz a obra de Deus em troca de reconhecimento. Tem gente que faz a obra de Deus em troca de enriquecimento. Essas pessoas vão receber aqui na terra isso que elas querem. Se quer dinheiro, vai receber dinheiro. Se quer conhecimento, vai receber conhecimento. Deus é tão fiel que ele permite que a pessoa... Deus é permissivo. Ele permite que as pessoas façam as coisas e recebam aquilo que elas desejam. Se o desejo dela é ter um carro bom, ela vai ter um carro bom. Se o desejo dela é isso, ela vai ter aquilo. Mas é só isso. Não vai chegar ao reino dos céus, porque só aqueles que fazem a vontade de Deus, estes herdarão o reino dos céus. Foi isso bem especificado a semana passada que nós falamos. Só vai entrar no reino do céu as pessoas que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem o que Deus quer na vida deles. Abrem mão das suas vidas e fazem aquilo que Deus quer que seja feito na vida deles. Ou seja, eu gosto muito de falar a respeito da vida de José, né? José é o pai de Cristo, o esposo de Maria. Ele abriu mão da vontade dele. A vontade dele nós vemos que era ele conhecer uma virgem, ele casar com a virgem dele. Ele se guardou virgem, ele era virgem, se guardou para chegar e conhecer a virgem dele e ter a virgem dele, e assim trabalhou para ganhar o pão, para conseguir sustentar, para fazer a casa dele, e chega no meio do caminho a mulher que ele estava engravidou, estava grávida, e aí ele se desespera. Aí depois o Espírito Santo fala com ele, explica que foi a vontade de Deus e foi a concepção foi por intermédio do Espírito Santo. Ele reconhece isso e ele abre mão dos sonhos dele para viver os sonhos de Deus.
E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão de tudo que é nosso em troca, em benefício do reino de Deus. Porque todo aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas que ele necessita serão acrescentadas a ele. Ou seja, ele vai ter o que comer, ele vai ter o que beber, ele vai ter condição, Deus vai dar oportunidades dele de falar da palavra de Deus, e principalmente quando ele partir dessa vida, ele vai estar ao lado do Pai. Essa é a maior recompensa, que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses sim vão herdar o reino dos céus. Então, o que nós temos feito? Como é que nós temos andado? No que nós temos pensado? Né? Qual é a forma que nós temos agido na realidade? Nós temos feito a vontade de Deus na nossa vida? Nós temos buscado a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, a ponto de abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade de Deus? Se tu está fazendo isso, quando tu gritar Senhor, Senhor, Ele certamente te ouvirá. Agora, se nós estamos fazendo coisa em benefício próprio, se nós temos uma igreja, se nós temos uma obra social ou qualquer outra coisa que tenha qualquer outro intuito que não seja honra e glória de Deus, nós vamos receber a paga aqui ainda nessa terra. Não vamos herdar o reino dos céus. Não é eu quem está falando é o versículo 23 versículo 22 e versículo 23 de Mateus 7. Entretanto, todos que fazem essas coisas ou essas obras que têm a aparência de fazer a vontade de Deus, mas não estão fazendo de fato, essas pessoas não vão herdar. É isso que eu digo, né? Por exemplo, tu abre uma igreja, tu abre um ministério social, que atenda o social da igreja, e atenda verdadeiramente a parte social da igreja, pode não estar fazendo a obra de Deus, ela pode simplesmente estar fazendo a obra social no meio ambiente. Por isso que quando a gente é igreja é complicado quando a gente faz obra social, nós nos perdermos. Em vez de estar falando de Cristo, nós estamos dando de comer aos necessitados. A palavra de Deus diz que nós temos que dar de comer ao necessitado, sim, mas ela não diz que nós temos que dar só de comer aos necessitados, mas nós temos, além de dar de comer aos necessitados, nós temos que dar condição que essa pessoa se sustente e essa pessoa cresça na palavra de Deus, essa pessoa cresça em espírito, para que assim ela possa, porque a palavra de Deus diz para nós, né? Nós vemos a semana passada, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe e tenha condição de ajudar os outros. Então, no momento que nós nos convertemos a Cristo, que nós temos a nossa vida transformada, nós, além de deixar de fazer as coisas erradas, nós começamos a fazer as coisas certas e ajudar as pessoas, para que as pessoas reconheçam que Cristo é Senhor. Exatamente isso. Então eu vou trabalhar, vou ganhar o pão de cada dia, e com esse salário eu vou dar condição de outra pessoa reconhecer a Cristo, e assim nós vamos, como é que eu posso dizer? Investir na obra de Deus. Nós temos que investir na obra de Deus. Essa é a realidade. A pessoa que se diz cristã e não investe na obra de Deus, eu não estou falando em dinheiro, gente, eu estou falando em investir tempo, investir 100% do seu tempo. Eu canso de dizer, Deus não quer 10% do teu salário, Deus quer 100% da tua vida, Ele quer 100% dos teus bens, Ele quer 100% do que tu faz, Ele quer 100% de todas as coisas, ou seja, tu abrir mão de ti e viver para Deus. Se esse abrir mão de mim, muitas vezes, alguém necessita financeiro, eu também tenho que estar disposto a abrir mão das minhas finanças para ajudar a pessoa. Por exemplo, nós falamos, nós estamos pedindo ajuda agora para uma irmã, como é que é o nome dela? Adriele? Não, o nome da mãe, da senhora. Vê se, olha para mim aí na mensagem que eu mandei no grupo do... ela está com câncer e ela estava fazendo uma cirurgia hoje, eu nem sei como é que foi. Oi? Dona Lucélia. Ela está com câncer de mama e hoje ela foi fazer a mastectomia, né? Mastectomia. Eu acho que é isso, ela foi fazer a retirada da mama.
e só que ela não está encostada no INSS e ela não tem condição. Então assim, ontem pediram para nós que nós orássemos por ela, e também ela necessita de apoio financeiro. Então, a semana passada ou na retrasada nós falamos a respeito da Emanuele, e agora nós estamos falando a respeito da Lucélia. Então assim, nós temos que ajudar essa pessoa. Mas não é isso somente que nós temos que fazer, ajudar ela financeiramente, ajudar ela em oração. Não, nós temos que estar do lado dela. Isso é o discipulado, é vida, como fala lá na Bíblia, é vida na vida. Eu acho que é isso. Nós temos que ter vida na vida das pessoas. Nós temos que mostrar para as pessoas o que é fazer a vontade de Deus. E isso agrada a Deus. Não que nós vá crescer nisso, não. A nossa meta não é ter reconhecimento. A nossa meta é um dia estar na presença de Deus, um dia poder estar sendo servido à ceia das mãos de Cristo. Isso é a grande maravilha. Eu já digo, eu canso de dizer, eu vislumbro esse dia, de um dia estar sentado na mesa com Deus na frente, Jesus Cristo do nosso lado nos servindo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos esses heróis da fé vão estar sentados na mesma mesa que nós. Olha que maravilha isso. Isso eu acho que é a coisa melhor do mundo. E não só isso, né? Porque às vezes isso a gente fala da parte boa. Agora, quando a gente fala da parte ruim, por exemplo, essas pessoas ao qual não vão herdar o reino de Deus, o reino dos céus, como está escrito na palavra de Deus, olha a tristeza dessas pessoas. Não pelo fato de ir para o inferno, que vai queimar eternamente, que vai ter fogo e enxofre. Não é por causa disso a minha pena dessas pessoas. A pena é porque elas não vão conseguir desfrutar da presença de Deus. Elas não vão conseguir desfrutar de Jesus Cristo. Não vão conseguir desfrutar de estar sentado à mesa com todos os heróis da fé. Sentado à mesa junto com Pedro, com Paulo. Já pensou? Olha só que maravilha. É uma festa maravilhosa que nós vamos estar lá no céu. E isso é maravilhoso. Então, só pelo fato de perder isso nos entristece. Por isso, quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos ter temor da palavra de Deus, é por isso. Cara, nós vamos perder as maravilhas de estar na presença de Deus. Nós vamos perder a maravilha de fazer a vontade de Deus. Gente, vocês estão muito quietos. Falem aí. O Demetrio até falou alguma coisa, mas eu acho que o pastor não conseguiu ver. Então assim, gente, se vocês notaram, nós estamos nos encaminhando para o final do sermão. Oi? Não conseguiu, né? Sair para ver o negócio da... nós estamos nos encaminhando para o final do sermão. O sermão termina no versículo 29. Temos só, depois desse dia de hoje, só temos mais 2 versículos que nós vamos falar semana que vem, provavelmente, né? Não sei se nós conseguimos terminar semana que vem, mas só tem mais 2 versículos além do de hoje. Então assim, e agora quando ele chega nesse versículo 24, 25, 26 e 27, ele continua a aplicação do sermão, oferecendo agora ele oferece uma ilustração que a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser entendida. É lógico, isso é uma coisa óbvia, né? Mas não está escrito isso no texto, mas é uma coisa óbvia que nós temos que ouvir, nós temos que entender e principalmente praticar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. E é isso que ele fala nesses versículos. Vamos ler? Mateus 7, versículo 24 até o versículo 27, que diz para nós o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e foi totalmente destruída. Bem, queridos, eu já ouvi várias pregações a respeito desses versículos aqui, mas nós não estamos aqui para pregar, nós não estamos aqui para fazer uma pregação a respeito deles. Nós estamos aqui para falar a respeito dessa palavra, não somente dela, mas ela dentro do contexto, né?
Nós estamos 3 anos estudando esse contexto, então nós começamos lá no 5.1 e estamos aqui no 7.27 agora. E quando ele chega nesse ponto, ele dá essa ilustração, que a palavra de Deus é a semelhança de um homem sábio e de um homem tolo. O homem sábio que constrói a rocha sobre a terra e o homem incauto que constrói a rocha sobre a areia. Nós vemos nessas duas pessoas, no homem tolo e no homem sábio, semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças que nós vemos nessa passagem? Desculpa. Quais são as semelhanças? Bem, nós vemos que ele diz, ambos os dois é bom, né? Ambos ouviram a palavra de Deus, né? Ela diz, eles ouviram a palavra. Ambos têm o mesmo acesso à palavra, ou seja, a mesma pessoa que falou para um provavelmente falou para o outro. Os dois ouviram a palavra e ouviram a palavra da mesma forma. E os dois constroem casa. Então assim, eles ouvem a palavra, recebem a palavra da mesma forma e os dois reconhecem essa palavra e constroem uma casa em cima dessa palavra. A casa representa a vida cristã, ou seja, tem uma passagem um pouco antes que é a respeito das sementes, né? Que ele vinha pelo caminho e teve semente que caiu no caminho, semente que caiu na beira do caminho, semente que caiu no meio das pedras, semente que caiu em terra fértil. Então a semente caiu em todas as terras, e nesse caso aqui, quando foi dita a palavra foi falada para esses dois homens. Então quando a gente está falando a respeito dessa casa a qual foi construída, ela está falando a respeito da vida cristã. Ambas as pessoas construíram a casa, ou seja, eles construíram a vida em cima de uma palavra. A grosso modo, nós podemos falar que os dois tinham uma vida cristã. Os dois pelo menos viviam, não uma vida cristã, mas pelo menos uma vida religiosa. Todos os dois conheceram a palavra, todos os dois foram ensinados da palavra e todos os dois firmaram a sua vida em cima da palavra qual foi dita, né? Construíram a casa. Só que um construiu a casa sobre a rocha e um construiu a casa sobre a areia. Os dois fizeram a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo que a palavra é uma consequência, porque é isso que ele está falando. Ele falou nos versículos anteriores a respeito de: se nem todos que chamam o Senhor, Senhor, vão para o reino dos céus. Ou seja, nem todas as pessoas que falam da palavra de Deus, né, nós vimos isso a semana passada, nem todos que falam de Deus, nem todos que fazem sinais e maravilhas, nem todos que pregam são de Deus. E aqui é a mesma coisa, os dois ouviram, ele continua falando, entendeu? Ele continua no mesmo assunto. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu não quero fazer pregação em cima desse assunto. Eu estou seguindo o Sermão do Monte, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Então é um elo, né? É um elo em cima do outro elo. Tem a conexão também, nem todo mundo que constrói uma casa está seguro e firme, né? Sim. Só quem constrói a casa sobre a rocha. E isso. A gente percebe quem é a rocha. Então, não é todo mundo que tem obras que tem Cristo. É só quem tem Cristo. Exatamente. É aquele que faz a vontade de Deus. Foi o que ele disse no início. Que ele falou, né? Nem todos que chamam o Senhor, Senhor vão herdar o reino do céu. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E a mesma coisa aqui. Nem todos que fazem uma vida cristã, que fazem uma vida religiosa, são cristãos. Por quê? Tem gente que eu conheço que faz a vida religiosa, mas a intenção deles não é chegar no céu. A intenção deles é engordar a conta bancária. O fundamento é outro. O fundamento é outro, completamente diferente. Alguém falou alguma coisa ali? O Demétrio falou: se acender incenso dentro de casa, considera bom para perfumar a casa. Só pediu para responder sim ou não. Cara, eu não vejo problema em incenso. O problema é onde tu compra um incenso e qual o intuito que tu está comprando o incenso. Se eu estou comprando um aromatizador de ambiente, não tem problema nenhum. Agora, se eu estou comprando um incenso para boas, como é que eles chamam? Boas vibrações, bom isso, bom aquilo, bom aquele outro, cara, isso aí é magia, isso aí é magia negra, isso é feitiçaria, qualquer coisa assim. Agora, eu não compro incenso, eu não compro. Eu acho que tu quer comprar desodorizador, compra um desodorizador, é isso? Não sei.
Sim. Aquele negocinho de botar cheiro. Isso. É. Aromatizador. Isso é. Compra um aromatizador, aromatiza a casa. Tem álcool agora, por exemplo, a gente tem que limpar tudo com álcool. Tem álcool com perfume. Eu compro álcool com perfume. Tá R$25 no Forte ali, galão de 5 litros. Tu compra um galão de 5 litros de álcool. Mas isso não é assunto, né? Que eu disse, vamos seguir viagem aqui. Pediu para dizer só sim ou não. Eu não vejo problema tu comprar, mas por que vai comprar se ele tem um intuito? É a mesma coisa assim. Eu acho tão bonita a imagem de Maria. Ela não é Maria, ela é só uma imagem de uma mulher aqui. Mas cara, pra que eu vou botar uma imagem de uma mulher aqui dentro de casa que representa Maria pro outro lá? Então assim, não tem porquê, entende? Vai trazer benefício? Não vai. Então compra um aromatizador, é melhor. É desodorizador, me botou ali, ó. É aromatizador ou desodorizador. Ou não, assim, ó. Vamos lá, nós vimos o lado que os dois, o que tem semelhança, né? Ambos ouvem a palavra, ambos têm acesso à palavra e ambos constroem a casa, ou seja, ambos constroem uma vida religiosa em cima da palavra de Deus. Qual a diferença entre os dois? Bem, um pratica a palavra, o outro não. Essa é uma grande diferença. Posso falar? É que ele disse que a filha dela trouxe da casa da mãe e ela quer acender e ele disse que não. O incenso não faz nada. Cara, o incenso é um... Cara, com um cheirinho. Cara, não tem problema nenhum acender um incenso, entende? O problema é tu dar algum crédito a isso, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu acender um incenso lá, ganhei da mãe, vamos lá, o caso dela, né? Eu ganhei da mãe e não quero botar fora. Tá, acende. Não tá trazendo benefício, não tá trazendo nada para dentro de casa. Só para perfumar, exatamente. Cara, vou perfumar a casa. Agora tu vai sair da tua casa, tu vai lá no lugar comprar um incenso que aí, na caixinha do incenso está escrito assim, desbloqueador de espírito mal. É que infelizmente todos... Desbloquear não. Bloqueador de espírito mal. Não, cara. Mas é que qualquer incenso que tu vai comprar, ele vai ter uma finalidade. É só tu procurar um menos agressivo. Não, mas não tem que comprar incenso. Mas no caso dela, que ela ganhou o incenso da mãe dela, não vai botar fora. Não, acende lá, cara. O que eu estou acendendo? Eu estou acendendo um aromatizador. É um aromatizador. Agora, se tu pensar, isso aqui é tal coisa, então não faz. Pergunta é que a gente dá poder de... Isso, a palavra... Exatamente. O problema é a gente dar palavra, né? Por exemplo, eu dizer para vocês, pega um copo d'água agora e coloca em cima do celular de vocês. Eu vou fazer uma oração e vocês vão beber essa água e vão ser curados. Mas a mãe da menina é da Umbanda, então talvez ela deu para a menina. Aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa completamente diferente. Mas a palavra de Deus diz para nós assim. A palavra de Deus fala para nós assim. Quando vocês forem comer carne, ela fala assim. Quando vocês forem comer carne, não pergunta a procedência dessa carne. Porque se tu comprar a carne e o cara disser que essa carne é para ídolos, não come dessa carne. Agora, se tu não souber e comer da carne, não vai trazer problema nenhum. Agora, se tu já sabe que esse incenso é de uma pessoa de Umbanda, cara, eu aconselho a não acender. Entende? Já tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Mas em mim não pega nada. Bem, então vai para um terreiro de Umbanda lá dançar. Entende? Não vai pegar nada. Cara, eu não tenho que fazer brigar contra o inimigo. Não, cara. Eu tenho que viver a minha vida. Se o inimigo vir contra mim, ele vai ser derrotado. Agora, eu não tenho que ir lá tentar. Isso Jesus diz assim, ó, vai tentar o teu Deus? Não tem que tentar Deus. Ela é da Umbanda. Cara, então chega pra tua filha e diz, infelizmente, filha, ela tem uma crença diferente da nossa, e isso aqui eu não sei se é bom. Se é sacrificado para ídolos, se é direcionado para ídolos, eu acho que não. Então assim, eu prefiro não acender. Então o dia que tu for na casa dela, tu dormir na casa dela, tu pede para ela acender na casa dela. Na minha casa não. Eu faria isso, tá? Eu faria isso. Mas isso é eu, tá? Cada um cada um faça o que melhor lhe apraz e olha para dentro de si. Isso vai trazer benefício? Não vai. Então não vou fazer. Mas voltando pro assunto, Cleito, tu tá aí, né, Cleito? Ajuda aí, cara. Ajuda aí nessa pataquada aí. Pataquada.
foda. Então assim, nós vimos que a semelhança é que os dois conhecem a palavra, que os dois têm acesso à palavra e os dois conhecem. Mas nós vimos que um pratica a palavra e outro não pratica a palavra. Ele fez assim, ele disse. Então, show de bola. É isso aí. Tá feito carreto. Feito carreto. Então assim, um pratica a palavra e o outro não pratica. Essa é a grande realidade, quando nós estamos falando dos dois caras aqui, né? Um que constrói a casa na areia e outro que constrói a casa sobre a terra. Um constrói sobre um fundamento sólido, que é a rocha, ou seja, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Isso é o fundamento sólido. Ou seja, todo o meu fundamento está baseado em cima de Cristo. Não está baseado em cima de igreja. Por exemplo, não está baseado. O meu fundamento não está baseado na igreja Assembleia de Deus. Meu fundamento não está baseado na igreja Batista. Meu fundamento não está baseado em calvinismo. Meu fundamento não está baseado em arminianismo, pelagianismo ou qualquer outro tipo de coisa que vocês inventarem. Não é milenista, amilenista ou qualquer outra coisa. Não está baseado em nada disso. O meu fundamento está inteiramente baseado em Cristo. Isso é quando a gente coloca o nosso fundamento sobre a rocha. A rocha é Cristo, né? Pedro, ele fala isso para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ao contrário do que a outra igreja diz, que quando ele está falando que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu farei a minha igreja, quando ele fala que Pedro é o primeiro papa, nossa, agora eu entreguei qual é que é a igreja aqui, né? Quando ele fala que Pedro, tu és pedra, ele está dizendo, Pedro, teu nome é pedra, entendeu? Pedro é pedra. A tradução de Pedro é pedra. Pedro, tu é pedra. E sobre essa pedra... Gente, eu não tenho uma Bíblia aqui. Sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Sobre a palavra de Deus. Sobre a rocha que é a palavra de Deus. Sobre a rocha que é Cristo. Pedro, tu é pedra e sobre mim, e sobre a minha palavra, e sobre a minha vida, eu colocarei o fundamento da minha igreja. O fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então, constrói a vida cristã em cima do fundamento, Cristo. E outro constrói a sua religiosidade, agora vocês vão entender. Ele constrói a sua religiosidade em cima de bênçãos, sobre desejos, sobre fortunas, sobre qualquer outro tipo de coisa. Esse é o cara que constrói a casa sobre a terra, sobre a areia. Que eu digo para vocês isso porque as pessoas estão mais preocupadas em receber, a bênção do que ter o abençoador. As pessoas estão procurando mais a bênção do que o abençoador. Nós vemos isso claramente em João 6. 5.000 homens são alimentados por Cristo. E aí Cristo começa a falar e diz para eles que se quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não faz parte do meu reino. Aí ele diz, duras palavras tu está falando, já cai para 1.200. Aí ele diz assim, faça sinais e maravilhas assim como Moisés fez para que a gente te siga. Ele diz assim, eu não estou aqui para fazer sinal e maravilha, eu estou aqui para pregar o reino de Deus. E hoje em dia nós estamos vivendo a mesma coisa. As pessoas estão indo na igreja para receber sinais e maravilhas, estão indo na igreja para receber bênçãos, estão indo na igreja para receber curas de doenças, estão indo na igreja para conseguir emprego, estão indo na igreja para qualquer tipo de coisa. Essas pessoas a qual ele está falando aqui, essas pessoas estão construindo a religiosidade em cima não de Cristo, mas em cima da areia, e se vir um vento vai derrubar, entendeu? Então assim, quando a gente vê um cristão de verdade que conhece a palavra de Deus, que vai na igreja por causa da palavra de Deus e não por causa dos eventos que tem na igreja, né? Que elas tem culto de casais, tem jantar não sei do que, tem isso não sei do que, tem aquilo não sei daquele outro, tem um monte de eventos na igreja e as pessoas vão para o evento, elas não estão indo para a igreja. Tem culto disso, tem culto de abrir porta, culto de cura, culto de não sei o que, segunda-feira da prosperidade, terça-feira do renova o casamento, quarta-feira de aleluia, quinta-feira de...
não sei do que. As pessoas estão indo na igreja não por causa de Cristo, mas estão indo na igreja por causa de outras coisas. Esse é o grande problema. Aí, esse é a pessoa a qual ele está falando aqui nessa passagem. As pessoas que firmam a vida não na rocha, que é Cristo, mas em qualquer outra coisa que elas estão firmando. Então, assim, Jesus não poderia ter sido mais claro nesse assunto, quando ele fala a respeito disso. Nós temos que construir a casa, nós temos que construir a nossa vida em cima da rocha que é Cristo Jesus. E essa rocha nunca vai ser, e a casa que é construída sobre essa rocha jamais será destruída, jamais perderá. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós em João 6, ao qual eu estava falando, que daqueles que tu me deste, Jesus diz, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu? Exatamente por isso, nenhum deles se perdeu, porque quando a gente se converte a Cristo de verdade, a gente não sai mais de Cristo. Se a pessoa vai na igreja, sai da igreja, vai na igreja, sai da igreja, vai na igreja, sai da igreja, essa pessoa não se converteu a Cristo. Essa pessoa se converteu à denominação. Essa pessoa se converteu à ideia do cara dessa igreja e não a Cristo. Porque a pessoa que conhece Cristo de verdade, ela abandona toda a religiosidade. Nós temos um estudo falado, um estudo que nós vamos pregar no domingo, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, que fala a respeito disso, exatamente isso. O perigo da religiosidade, que muitas vezes a religiosidade, ao invés de estar nos trazendo para Deus, ela está nos afastando de Deus. Nós estamos indo para a igreja, ao invés de nós nos firmar em Cristo, nós estamos cada vez mais nos afastando de Cristo. Nós estamos saindo fora da presença de Deus. A Manuele hoje está no Instagram aqui. Então, gente, durante todo o tempo que Jesus fala para nós, durante todo o tempo que Jesus está falando esse sermão do monte, que ele começou lá no 5:1. Tu vai perguntar para mim assim, quem é então essas pessoas a qual Jesus está falando aqui que vão ter o lugar no reino dos céus, né? Durante todo o sermão nós vimos que somente entrará no reino de Deus as pessoas a qual pertence a Deus. E quem são as pessoas que pertencem a Deus? Lembra lá quando nós começamos o Sermão do Monte, lá 3 anos atrás? Quando nós começamos a ler lá 5:1, 5:2, o 5:1, 5:2 ele fala para nós a respeito de como é que foi feita como é que Jesus estava, onde eles estavam, aonde foi feito tá curioso? Tá curioso? Vai lá e entra no Instagram, não, no YouTube. No YouTube tem todas as pregações. Lá no 5:1 conta para nós aonde foi essa pregação, onde provavelmente foi a pregação, como eles estavam sentados, e aí no 5:3 em diante ele começa a falar quem de verdade é os cristãos. Ou seja, aqueles que são humildes de espírito. Ou seja, significa aquelas pessoas que reconhecem que diante de Deus eles não são nada. Sabe quando a gente chega na presença de Deus e a gente reconhece que Deus é tão poderoso, Deus é tão sábio, Deus é tão, e nós somos nada. Nós não somos nada, sabe? Aí nós olhamos que quando o salmista diz assim, quando eu olho para a magnitude de Deus, quem é o homem para que tu te lembres, ó Deus? Quem nós somos para que tu olhe por nós? Quem somos nós para que um dia tu pegue e mande o teu filho para morrer na cruz do Calvário? Nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos que nós vivemos uma vida de falência espiritual, que nós não temos condição de chegar em lugar nenhum se Cristo não se revelar para nós, se Deus não se revelar para nós, ou seja, todos aqueles a qual tu chamou. Esses são os caras, esses são os que vão morar junto contigo, porque nem condição de nós alcançar a salvação, nem condição de nós reconhecer Deus como Deus na vida da gente nós temos. Nós somos completamente incapazes. Isso está escrito em Salmo 53. Olhei para
para a terra para procurar um que fosse capaz de me adorar, um que fosse capaz de falar comigo, e não encontrei nenhum. Nós não temos condição de nada, nós não somos nada diante de Deus. Nós reconhecemos a nossa insuficiência, nós reconhecemos a nossa falência completa, que nós não temos condição de nem louvar a Deus. E sabe o que a gente vê muitas vezes? Pessoas dizendo que o nosso louvor engrandece a Deus. Gente, o que engrandece a Deus é Deus. O nosso louvor simplesmente é uma forma a qual nós tentamos mostrar para nós que nós somos insuficientes, e nós queremos cultuar a esse Deus, nós queremos engrandecer a esse Deus, nós queremos fazer Ele maior, nós queremos mostrar para nós que nós não somos nada e Ele é tudo. É isso que é quando a gente louva a Deus. A gente não louva a Deus para engrandece, ou que nem a palavra diz, minha alma engrandece ao Senhor. Gente, eu sou engrandecido quando estou na presença de Deus. Quando a gente fala na oração de Maria, que ela diz assim, ó, eu sou agraciada por Deus. É isso que ela fala. Eu sou agraciada. Eu não tinha condição de receber nada, e mesmo assim Deus me amou de uma forma que me agraciou e me colocou a graça dele sobre a minha vida. E a mesma coisa nós. Deus olhou para nós e nos agraciou com ele, com a vontade dele, nos agraciou com o poder dele, porque nós não éramos dignos nem de levantar a nossa voz para engrandecer o nome dele, mas ele não usurpou ser Deus e veio aqui nessa terra e morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de olhar para ele, assim como ele fez lá para Moisés. Moisés, faz o seguinte, tu não vai poder me ver, mas te enfia ali no meio daquelas pedras, que a minha glória vai passar e tu vai sentir a glória. E ele deu a oportunidade de Moisés sentir a glória dele, e a mesma coisa ele fez por nós, porque nós não éramos dignos disso, e mesmo assim ele nos deu a oportunidade de reconhecer Ele como nosso Deus. Ele nos deu a oportunidade de ver a glória dele. Ele nos deu a oportunidade de nós reconhecer o quanto nulo nós somos diante de Deus, o quanto nada nós somos diante de Deus, o quão pobre nós somos diante de Deus, o quão miserável nós somos diante de Deus. E aí vem gente dizer que nós somos o coração de Deus, nós somos o centro das atenções de Deus. Não, nós não somos nada disso. Nós somos nada. E Ele na sua magnitude, e Ele no seu poderio, e Ele na sua grandeza, na sua magnitude, resolveu dar uma fagulha daquilo que Ele é, para nos dar condição de poder sentir essa glória maravilhosa. É isso a pessoa que reconhece Cristo como Salvador, esse que diz Senhor, Senhor, e vai para o céu. É o que reconhece que não tem condição de chegar em lugar nenhum. É aquele cara que chora, é aquele cara que lamenta pelos pecados que tem na vida dele. E não só na vida dele, mas ele chora pelos pecados que estão acontecendo no mundo. Ele chora pelas pessoas que estão na volta dele. Ele chora porque ele vê que nós não somos nada e ainda queremos dizer que somos alguma coisa. Esses que clamam Senhor, Senhor, e reconhecerão ao céu. Quando ele reconhece que não tem condição de estar na presença de Deus, se tu chegar no lugar e a pessoa disser que tu é importante para Deus, gente, sai desse lugar, porque nós não somos importantes para Deus. Deus é importante para nós. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria. Nós temos que reconhecer a nossa pobreza e ver que Deus é Deus e Todo-Poderoso. É isso. Já pensou como Pedro chorar amargamente por ter negado a Cristo? E é assim que nós deveríamos viver a nossa vida, chorando amargamente as nossas misérias, chorando amargamente pelo que nós fizemos, porque nós não conseguimos chegar em lugar nenhum, porque nós não temos condição. Bem-aventurado, ele fala para nós, é os mansos.
Aquele que se entrega à vontade de Deus e não retruca, sabe quando ele é perseguido, sabe quando falam mal dele, ele entrega nas mãos de Deus: Senhor, Tu é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Abençoa a vida dessa pobre criatura, que ela tenha condição de ver o quão miserável ela é, como eu sou. Nós somos mansos, nós não brigamos. Aí nós vemos, cara, eu faço parte de um grupo de pastor, e aí a gente vê eles reclamando porque nós isso, porque nós aquilo, porque nós aquele outro, porque nós aquele outro. E quando Cristo diz para nós que nós temos que ser mansos e humildes de coração, que nós temos que amar as pessoas, e se elas nos perseguirem, nós temos que agradecer a Deus, porque bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. E não reclamar que estamos sendo perseguidos. Ah, mas se o Zezinho entrar na presidência, nós vamos ser perseguidos. Graças a Deus por nós ser perseguidos. Nós temos que aprender a agradecer pela perseguição, porque a perseguição é que faz a igreja crescer. A perseguição é que faz que nós sejamos crentes de verdade. Mas não, no Brasil nós vivemos o crente mimimi que chora por qualquer coisa. Ele está sempre chorando. Ah, porque não me deixam fazer culto. Ah, porque eu não posso botar a cruz na escola. Mas aí esse mesmo crente que briga porque não pode botar a cruz na escola, se um irmão católico quiser botar Maria, ele não quer que bote Maria. Ou seja, os meus pensamentos têm que ser colocados. Agora os pensamentos dos outros não servem para nada. Entende o que é? Nós dizemos que somos cristãos, nós nos achamos melhor que os outros, porque a nossa crença tem que valer. A marcha com Jesus tem que acontecer lá no centro de Florianópolis, porque nós estamos falando de Jesus, mas daí a marcha gay a gente não quer que participem, a gente não quer que eles andem lá. Por quê? Qual a diferença que temos nós dele? Porque se nós soubéssemos que nós somos iguais a eles, tão pecadores quanto eles, tão errados quanto eles, tão miseráveis quanto eles, nós teríamos pavor de estar fazendo essa coisa, e ao invés de nós proibir eles, nós iríamos para lá orar por eles, falar da palavra. Ah, mas daí nós vamos ser perseguidos. É isso! Porque se nós ir para lá, para a marcha, e falar a respeito de Cristo, do amor de Cristo, não da perseguição que a igreja faz para esses indivíduos, se nós falar do amor de Cristo, o quanto Cristo os ama, aí nós vamos começar a ser perseguidos. Mas é isso, a igreja de Deus. Nós temos que nos despojar do velho homem. Nós temos que sair da nossa vida e viver uma vida de verdade. Um evangelho sem engano, um evangelho de verdade. Quando falar de Cristo para as pessoas, dizer para ela: te arrepende dos teus pecados, porque Cristo quer que tu ande nos caminhos dele. Cristo quer que tu faça a vontade dele. Nós temos que anelar por ser santo. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Sabe, eu acho muito interessante uma peça do Giovanni Si, que ele fala a respeito, Satanás falando a respeito de que conhece a palavra. Eu conheço a palavra de Deus de capa a capa. Olha só que tem muito crente que está perdendo para Satanás, que Satanás conhece toda a palavra, e tem crente que não conhece. Só que o crente, quando lê, o crente de verdade, quando lê, ele conhece a palavra de Deus, e o Espírito Santo revela para ele coisas maravilhosas. E aí ele diz: não leio essa palavra porque Deus vai revelar. E ele diz assim: não sei nem para que eu estou falando, porque vocês não leem. Olha para dentro de ti agora. Qual foi a última vez que tu teve vontade de ler a palavra de Deus? Qual foi a última vez que ele fala assim na peça: vamos fazer uma suposição, eu quero falar com vocês que estão na live aqui. Vocês que estão na live. Qual foi a última vez que tu saiu no teu horário de almoço? Tu disse assim,
cara, hoje eu não vou almoçar, hoje eu vou entrar lá no lugar onde eu fico, e ao invés de almoçar, eu vou pegar a Bíblia e vou ler, e vou orar durante as minhas 2 horas de almoço, eu vou aproveitar e vou conhecer mais de Deus, eu quero ter mais proximidade de Deus, eu preciso mais de Deus. Qual foi a última vez que tu fez isso? Qual foi a última vez que tu no fim do turno terminou o teu serviço e tu disse assim, agora eu quero ir para casa, eu quero debruçar sobre a Bíblia, eu vou ficar 4 horas a fio lendo a palavra de Deus e buscando Deus e orando para Ele, para que Ele se revele para mim, porque eu tenho sede dessa vontade, eu tenho sede dessa palavra, eu tenho vontade de conhecer mais, eu quero buscar mais e mais da palavra de Deus. Quando foi a última vez que tu fez isso? Sério? Por que não existe hoje homens que a sua sombra está curando enfermos? Porque não tem essa fome, essa sede de justiça. Porque não fazem a vontade de Deus de verdade. Porque não se despojaram do velho homem, porque é muito mais interessante para mim eu ver um vídeo no YouTube e rir. Eu ver um filme na televisão e passar o meu tempo. É muito mais interessante para mim eu sentar numa rodinha e contar piada com os amigos. É muito mais interessante qualquer tipo de coisa e não a palavra de Deus. Quem de nós tem fome e sede de justiça? Vamos ser sinceros. É triste, né? Quando a palavra dói na gente. Mas isso é bom. Isso é bom. É Deus chamando. Vamos mudar de vida, gente. Vamos ser crentes de verdade. Alguém falou alguma coisa aí disso? A Josi disse. Porque só fazem o que querem como crianças. Temos que crescer e fazer o que precisamos. Exato. Quando a gente aprender a ser crente de verdade, nós vamos mudar de vida. Quando nós aprender a fazer a vontade de Deus, Ele vai dizer para nós assim, vinde. Sabe, quando eu estou pregando isso aqui hoje, eu estou falando a respeito disso, e aí eu começo a pensar, será? Quando eu bater lá na porta e disser, Senhor, Senhor, o que Ele vai dizer, gente? O que Ele vai dizer para nós? Será que Ele vai abrir a porta e vai dizer, entrai, bem-vindo do meu Pai? Será que nós somos crentes de verdade? Gente, isso dói em mim, porque eu vejo, porque eu não tô curando o cego, a minha sombra não está curando o enfermo. Não é só ler a Bíblia, foi o que nós começamos aqui no início, é aquele que lê e pratica de verdade, vive a vida. Nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir de um novo homem, criado segundo Deus, na verdadeira justiça e santidade. Nós temos sido justos de verdade. A justiça que excede todo o entendimento, aquele ao qual fala para nós, né, que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Será que nós conhecemos? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus e a nossa justiça excede a deles. Será que nós somos misericordiosos? Quando uma pessoa fala mal de ti, qual o desejo que tu tem? Tu ora por ela e diz assim, Senhor, toca nela, abençoa a vida dela, enche ela de bênção, para que ela possa ouvir a tua palavra e ser transformada. Senhor, abençoa essa pessoa que está me perseguindo, para que ela seja uma serva valorosa nas tuas mãos. Senhor, abençoa essa pessoa que está falando mal de mim, para que ela seja uma bênção nas tuas mãos e uma bênção na vida dos outros. Senhor, abençoa essa pessoa que faz as coisas erradas para mim. Senhor, abençoa quem está me perseguindo. É isso que nós vivemos? Será que nós somos pacificadores que quando as pessoas estão falando mal de igrejas, um falando mal do outro, ao invés de nós botar fogo na fogueira, nós vamos lá e começamos a falar do amor de Deus para as duas pessoas e pacificamos?
Será que nós trabalhamos em prol da paz entre os homens e Deus? Será que nós falamos de Deus para todo mundo, para que Deus tenha paz com essas pessoas? Será que nós pregamos a paz entre os homens? Isso tudo, gente, está explicado lá em Mateus 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10. Tudo que eu estou falando aqui tem mais de 10 horas de vídeo falando a respeito disso. Vai lá e ouve uma de cada vez. Será que nós trabalhamos em prol da paz de verdade? Que nós estamos falando do amor de um para o outro? Nós estamos falando do amor de Deus para os católicos. Nós estamos falando do amor de Deus para os adventistas. Nós estamos falando do amor de Deus para os assembleanos. Estamos falando do amor de Deus para os batistas. E quando eles se encontram, a gente pacifica e todo mundo junto na glória de Deus. É isso que nós temos feito? Não, não é isso. Não, nós temos um espírito rancoroso. É isso que na realidade nós temos. Quando alguém faz algum mal para a gente faz como Tiago. Lembra de Tiago e João lá, que quando Jesus foi pregar na cidade, não permitiram Jesus de pregar. Tiago e João dizem assim: Senhor, tu quer que a gente ore e desça fogo sobre essa cidade porque eles não quiseram te ouvir? Mas Jesus disse: não, cara, não é isso. Nós pregamos o amor, nós falamos do amor. Se o irmão lá da Batista está falando mal do irmão da Católica, a gente vai lá e vai dizer: cara, o irmão da Católica é um cara maravilhoso, ele conhece Deus de uma forma diferente. Ao invés de nós falar mal dele, então vamos mostrar para ele a realidade por amor, falar com amor para ele. Aí o irmão da Católica fala mal do irmão da Assembleia de Deus, porque se aquilo a gente vai lá e fala do irmão da Assembleia de Deus, fala bem do irmão da Assembleia de Deus por da Católica. E nós somos pacificadores, nós vamos falando do bem de um do outro ao invés de estar falando mal. É assim que nós estamos agindo. Nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo. Será que é isso que nós temos sido? Será que a nossa justiça tem sido maior do que a dos fariseus e dos escribas? Será que nós temos cumprido a lei do não matar de verdade? Mas não, é lógico que ninguém de nós está pegando uma arma e matando alguém. Não é o homicídio literalmente que eu estou falando, mas será que nós não temos nutrido ira por alguém? Será que nós não temos falado mal? Será que o nosso coração tem sido de paz com todo mundo? Que nós temos pregado o evangelho para toda criatura com amor? Ou nós temos falado mal do fulano de tal porque ele simplesmente, cara, tu acredita que o fulano de tal não gosta do político A? Fulano de tal busca o político B e a gente fala mal do irmão ao invés de falar de bem, de Cristo. Será que nós temos cumprido de verdade? Será que nós não temos tratado com desprezo pessoas? Deixa eu te fazer mais uma pergunta agora. Quando tu passa na rua e tem um gari, ele é a mesma coisa? Ele é a mesma coisa que se passar, vamos botar um cara de, não quero falar de político conhecido, vamos botar o Neymar, para não falar de político, né? Se tu passar pelo Neymar na rua e tu passar pelo gari na rua, qual a diferença que tu vai agir com os dois? Quer saber a verdade? Nós nem olhamos para o gari. Nós nem enxergamos o gari. O lixeiro na rua passa. Nós ficamos tristes porque ele não levou o lixo, não por causa dele. Nós desprezamos as pessoas. Nós passamos na rua por milhares de pessoas. Dá uma volta lá no centro de Florianópolis lá. Tu passa por 1000 pessoas e tu nem olha para a cara delas. Tu vive no teu mundinho. E dizemos que somos cristãos, sabe? A nossa língua não mata, mas ela é abusiva contra as pessoas. É terrível. Tiago diz para nós que o pior membro de segurar é a língua, porque ela não tem osso, a gente não consegue segurar. É aquele que procura guardar a lei de não adulterar.
Eu não estou falando de adultério, eu estou falando daquilo que tu pensa. Aquilo que tu deseja. Porque às vezes a gente acha que eu não adultero. Mas daí quando passa uma pessoa na rua, tu viaja. Trata com seriedade a questão do divórcio. Sabe, quando alguém quer se divorciar, tu vai lá, tu conversa, tu explica, tu mostra para ela tu fala do amor de Deus, que nós não queremos que ninguém se divorcie, porque o divórcio é uma coisa que Deus não quer, é só para quem tem coração endurecido. E aí tu vai falar do amor de Cristo para a pessoa, porque tu não quer que ela se perca, tu não quer que ela se divorcie, tu quer que ela continue casada, porque a palavra de Deus diz para nós que aquele que Deus uniu não separe o homem, e tu começa a falar de Deus, do amor de Deus. Tu trata com seriedade a questão do divórcio. Tu honra a tua palavra quando é sim, sim e não, não. Eu vejo isso nos dias de hoje completamente errado, porque o pai diz para o filho não, e daqui a pouco o filho está fazendo sim. Nós não conseguimos manter a nossa palavra nem para uma criança de 2 anos. E tu vem dizer para mim que tu é cristão. Nem para uma criança de 2 anos nós conseguimos guardar a nossa palavra. Gente, eu tenho esse problema, né, de me emocionar. Nós ficamos proferindo proferindo juramento para os outros, né? Tu diz para a pessoa, não, pode acreditar em mim, eu juro por Deus que... Não, minha palavra é sim, sim, não, não. Quando eu disser eu vou. Quando eu disser está feito, está feito. Quando eu disser não vou fazer, eu não vou fazer. Isso é um crente de verdade. O crente de verdade diz para mim assim, diz assim para ti, ó, eu vou te vender esse copo por 10 real. Aí quando ele chega em casa, ele olha na internet, o copo vale 500 real. Quanto é que eu disse que eu ia vender o copo? 10. Por 10, né? E aí eu vejo que o copo vale 500, daí eu vou chegar pro cara, não vou poder te vender. Cara, eu dei a palavra que eu vou vender por 10 real, eu vou vender por 10 real, eu sou homem. Eu não estou falando do homem do sentido de ser macho, eu estou falando do homem do sentido de ser servo de Deus. Eu sou um homem de Deus, e quando eu digo, está dito. Se eu digo para uma pessoa que eu vou encontrar com ele 8 horas, eu vou estar lá 8 horas. Não é 8:01. Não é 8:05, eu vou estar lá antes das 8 horas, porque essa pessoa é importante. Eu não vou furar a fila, porque as pessoas que estão na minha frente são tão importantes quanto eu. Eu não sou melhor que ninguém para estar furando fila. Nós vivemos uma filosofia de graça. Nós falamos da graça. Ah, a graça é isso, a graça é aquilo, a graça é aquele outro. Mas na realidade, sabe o que nós vivemos hoje em dia ainda? Dente por dente, olho por olho. Ele me machucou, eu vou machucar ele. Ele me bateu, eu vou bater nele. Não somos pessoas que perdoam. Não somos pessoas que estão de fácil perdão. Será que nós temos amado o nosso inimigo, como diz no Sermão do Monte? Gente, a única coisa que eu estou falando aqui, eu estou relembrando tudo que eu falei, tá? Nesses 3 anos. Será que nós procuramos amar o nosso inimigo? Até o nosso inimigo, não é melhor? Será que nós amamos aquelas pessoas que nos odeiam? Aquelas pessoas que falam mal de nós? Aquelas pessoas que só abrem a boca para nos detonar? Nós amamos elas? Será que nós temos orado por eles? Será que nós temos orado pelas pessoas que têm nos maltratado, as pessoas que têm nos perseguido? Será que nós temos procurado viver uma vida reta, ser pessoas corretas? Por exemplo, aquele cara que está na internet lá e bota assim, estou apertado, estou sem dinheiro, estou vendendo meu celular que vale R$1.000 por R$100, porque eu estou precisando de dinheiro. Aí tu vai lá e chega para ele e diz assim, eu te dou 80, porque o cara está apertado. Ou tu chega para ele e diz, não cara, teu celular vale 1.000, eu não tenho 1.000 para te dar, mas vamos fazer o seguinte, para nós ser justo, eu te dou 500, que aí tu perde a metade e eu perco a metade. Vamos ser justos. Será que nós temos sido justos assim? Ou nós temos nos aproveitado dos outros?
Quando o cara está passando por necessidade, nós vamos lá e pisamos em cima deles. Será que nós temos praticado coisas boas pelo intuito de glorificar a Deus? Ou nós temos praticado coisas boas para ser vistos por homens? Quem falou alguma coisa? O Demetrio falou, verdade, o perdoar, poder pedir misericórdia pelo próximo é a luta mais imprescindível. Exatamente. Quando alguém pecar contra nós, a gente tem que perdoar a pessoa e pedir para que Deus tenha misericórdia dela. E a Josi disse que no caso do celular, ela não imagina isso acontecendo. Só as pessoas tirando proveito. Não acontece porque nós não somos cristãos de verdade. Nós não temos justiça. A nossa justiça não excede a dos fariseus. Entende o que é a justiça? Quando chega um cara... Aconteceu aqui, nesse tempo aí, tem um rapaz que trabalha para mim e eu pago um valor para ele trabalhar na diária. Aí um dia eu fiquei com pena dele. Esse cara, eu pago R$80 para ele por dia, para ele trabalhar. Ele mora lá no Jardim Atlântico, lá essa uma vila pobre que tem ali perto do Jardim Atlântico. Como é que é? Morro do Bina? Não, Morro do Bina é em Florianópolis. Não me lembro aqui. É uma vila que tem aqui atrás do Big ali. Atrás do Big tem uma vila ali. Atrás do Big ali. É uma zona bem pobre. E eu pago R$80 para ele vir trabalhar. E aí que ele vem aqui capinar pátio. Chico Mendes. Aí ela capina pátio, mexe, faz buraco. Eu pago R$80 por dia para ele. O cara vem de lá aqui de Uber, porque vir de ônibus vai ser mais caro, né? Porque ele vai ter que pegar um ônibus até o centro e do centro até aqui. Ele gasta 12, 10, 15 reais de Uber para vir, 10, 15 reais para ir. Foi R$30. E aí eu dou comida para ele, mas às vezes ele diz assim, não, hoje eu vou comer, uma vez por semana eu gosto de comer num restaurante assim para fazer uma coisa diferente. Aí ele vai ali no restaurante e paga R$20. Ou seja, ele gastou R$30 de Uber, ele gastou R$20 de comida e ficou com R$30. Passa o dia inteiro cavando ali por R$30. Aí um dia eu disse para ele assim, tá, vou te dar 20, hoje eu vou te pagar o teu almoço. Que eu sempre dou a comida para ele aqui em casa. Aquele dia eu dei os R$20 para ele comer ali. Isso, entende? Eu não estou dizendo que eu sou maravilhoso. Não é. Eu pago os 80 para ele. Foi o que eu acertei com ele. Mas muitas vezes nós somos oportunistas. Não sei quem é que botou ali. Rosa Santos. A Rosa Santos. A Rosa é a esposa do Alcione, né? Não? Então assim, gente. Não é. Então assim, muitas vezes nós somos oportunistas. Oportunistas sim. Ao invés de nós estar preocupados com os outros, ao invés de nós... Olha gente, olha a profundidade. Ao invés de nós estarmos preocupados em juntar tesouros nos céus, nós estamos mais preocupados em juntar tesouros aqui na terra. Eu quero juntar 20 pila a mais, 50 pila a mais, e assim eu vou encher a minha conta bancária lá. E vou esvaziando o meu cofre lá no céu. Gente, é complicado. Ao invés de nós ficar ansiosos demasiadamente com as necessidades dessa vida, nós deveríamos nos preocupar com a vida vindoura. Ao invés de nós estar preocupados com o pão de amanhã, nós deveríamos estar nos preocupados com a nossa morada eterna. O Demetrio comentou, se nós praticássemos tudo que você falou no dia a dia e não fôssemos mais em casa de orações, eu penso que Deus gostaria mais, né? Acho que não, porque daí tu tá trocando um pelo outro. O problema é que assim, tu lembra, né, quando ele fala do dízimo lá, né, em João 23, Mateus 23, que ele diz assim, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dão o dízimo disso, daquilo, mas não praticam aquelas outras. A palavra de Deus é nós praticar tudo. E como eu falei um pouquinho antes aqui, que eu usei o que o Leonel fala bastante a respeito do que a Bíblia fala, vida na vida. Se nós não tivermos vida na vida dos outros, que adianta?
O que adianta eu viver uma vida cristã se eu não estou falando para ninguém, eu não estou vivendo para ninguém, eu não estou mostrando para ninguém? Eu preciso dessa comunhão, eu preciso mostrar para as pessoas como é que é ser cristão, eu preciso ser testemunho. Isso fala para nós em Hebreus, né? Quando eles olham essa nuvem de testemunhas, ele está falando da nuvem de testemunhas lá no capítulo 12, ele está falando da nuvem de testemunhas do capítulo 11, de todos aqueles heróis da fé, mas não só os heróis da fé, aqueles que morreram, e não só aqueles que morreram, mas aqueles que estão vivos hoje, aquele que está lá, aquele cara que está passando necessidade, está pregando o evangelho lá na praça pública lá e não tem nem o que comer. Esse cara também, nós temos que amar todas essas pessoas, nós temos que estar reunidos juntos, nós temos que ter vida na vida, mostrar para as pessoas o que é ser cristão. Então não adianta, é lógico, Demétrio, que assim, ó, não adianta nada nós vivermos dentro de uma igreja e não vivermos ser igreja. Não adianta nada nós vivermos falando a respeito do amor de Cristo e não amando. Nós temos que viver os dois. Nós temos que estar dentro da igreja. Mas Cristo fala para nós, muito mais importante é o amor do que o sacrifício. Não adianta nada eu fazer sacrifício, eu preciso amar. Eu acho que não é uma situação de ou um ou outro, ou Deus vai se agradar se tu fizer esse mais do que se tu fizer aquele. Eu acho que caminha junto, porque ele citou ali no comentário, né? Se nós praticássemos tudo isso que você falou. E eu acho que o culto não, toda a para nós praticar tudo isso, nós precisamos estar juntos. Isso, toda a exposição de hoje foi sobre criar um fundamento em Cristo e, através disso, servir aos irmãos, estar com os irmãos, ser honesto com os irmãos. E a gente não tem como fazer isso não estando com os irmãos. Existem dois tipos de proveito que a gente pode tirar congregando em algum lugar. O primeiro é o proveito próprio, que a gente consegue força com os nossos irmãos. E o segundo é o pro próximo, né? Porque da mesma maneira que a gente pode ajudar quem está no nosso ciclo, quando a gente está junto dos outros, a gente pode também ajudar outras pessoas, né? A palavra de Deus diz para nós, né, é importante que entre vós haja desavença. Não há desavença. É importante que entre vós haja divergência. É importante. Por quê? Porque se havendo divergência, há crescimento. E no momento que eu estiver sozinho, eu vou divergir de quem? Eu preciso estar com alguém para divergir. Por exemplo, como é que eu vou saber se eu sou misericordioso? Se eu não vivo com ninguém? Como é que eu vou saber se eu sou caridoso se eu não vivo com ninguém? Como é que eu vou saber que eu sou amoroso se eu não vivo com ninguém? Eu preciso conviver. E mais importante, sabe, quando diz assim, a igreja é cheia de gente pecadora, é lá que nós temos que estar, para lá, para nós mostrar para as pessoas como é que a gente ama os pecadores. E os pecadores vão nos amar porque nós somos pecadores. Imagina, eu não estou na igreja para estar no meio de santos, não. Eu estou na igreja para um monte de pecador junto, conviver, e assim nós vivermos para Cristo. E um ajudar o outro, né? Um ajudar o outro, a palavra diz, um suportar o outro, um dar suporte para o outro. Tu está caído hoje? Vem cá que eu te ajudo a te levantar. Aí amanhã eu estou caído, ele me ajuda a me levantar. E assim nós vamos andando e vamos vencendo, galgando. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Mas não prossigo sozinho, não. Eu prossigo com os irmãos, eu prossigo com fulano, o ciclano. Aquele cara que fala mal de mim lá, ele me dá a oportunidade de crescer e orar por ele. E aí um dia ele vai ver assim, nossa, como eu falei mal dele. Eu falei isso a semana retrasada. Não, umas semanas atrás que eu falei a respeito, me esqueci o nome do cara que foi ministro do Abraham Lincoln. Ele falou assim, ó, sabe por que eu não sei para que vocês trazem, importam burro de outro país. É só vocês ir lá no Connecticut, lá que tem um burro lá. Ele estava falando de Abraham Lincoln. É só tu ir lá que tu tem ele lá. E aí Abraham Lincoln, sabe o que fez? Disse assim, cara, esse cara é o melhor cara que tem para ministro. E quando ele colocou o cara de ministro, o cara que falava mal dele, Abraham Lincoln era cristão, tá? Quando ele colocou esse cara de ministro, e esse cara era o mais competente para ser ministro daquilo, e o cara foi maravilhoso, e quando ele morreu, ele disse, não existe pessoa mais inteligente do que Abraham Lincoln. Isso é. Eu falei a respeito de Naamã, lembra da filha da escrava de Naamã? Que a escrava de Naamã foi retirada do seio da mãe.
E foi colocada de escrava, e quando o cara que escravizou ela disse que estava com lepra, ele disse assim: se tu falar com o profeta do meu Deus, e ele vai te curar. A misericórdia que ela teve. É isso que nós temos agido? É assim que nós temos agido? Nós temos evitado fazer julgamento errôneo dos outros? Nós temos sido pessoas que trabalham, pedem, lutam, buscam, batem para o progresso espiritual. Nós temos lutado com todas as nossas forças para crescer cada vez mais na fé. O Demétrio disse que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra no templo e que ele entende que o melhor templo somos nós. Daí a Josi disse assim: Deus, sendo Deus, é um ser que vive em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós queremos pensar em viver sozinhos? Como amar se não tem a quem? Como aprender e ensinar se não tem a quem? Exatamente isso, gente. A gente precisa de comunhão. A comunhão dos santos. É isso que a palavra fala. Nós temos que viver na comunhão dos santos. Amém. É isso. Gente, será que nós temos lutado para tudo isso? Será que nós temos feito para os outros? Mateus 7,12. Será que nós temos feito para os outros? Vocês viram que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um resumo de todo o Sermão do Monte, né? Nós temos feito para os outros aquilo que nós queremos que os outros façam por nós? Nós temos trilhado pelo caminho apertado? Nós entramos pela porta estreita e temos caminhado pelo caminho apertado? E por aí vai, gente. Quer reconhecer tudo que foi falado? Olha lá, cara, eu vi ontem, eu acho que são 70 e poucos vídeos a respeito do Sermão do Monte lá. São 70 e poucas horas que tu tem para ouvir. E tudo isso que eu falei agora em 1 hora está diluído em 72 pílulas. Eu recomendo uma vez por dia. Aí eu vi o médico. Não adianta nada nós termos conhecimento de tudo isso, se na realidade nós não fizemos nenhuma diferença, se nós não praticamos nada disso. Sabe, se nós não praticar, o que é? Nós conhecemos tudo isso. Nós pegamos tudo que nós conhecemos, nós pegamos todo o material que nós temos, vamos lá e construímos a nossa casa na areia. Não adianta nada. Nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. É isso que ele está falando nessa passagem. Como eu disse para vocês, não queria pregar nada. Eu queria simplesmente falar o que a passagem está falando para nós. Se eu fizer tudo assim, até os meus inimigos eu vou amar. Eu devo fazer o bem para aqueles que me odeiam, mas não faço. É isso que a palavra diz para mim. Eu devo orar pelos aqueles que me perseguem, mas eu não tenho orado. Eu tenho até pedido para que Deus detone eles. Não adianta nada a gente saber que deve perdoar e não perdoar. A nossa vida, a nossa casa, a nossa base cristã está completamente errada. Eu não estou incluindo de verdade Cristo na minha vida. Quando e aí, se tudo isso eu fizer correto, vêm os meus inimigos, os caluniadores, os perseguidores, os que me odeiam e investem contra mim. O que vai acontecer? Se eu não colocar a minha casa sobre a rocha, vai tudo por água abaixo. Sabe quando nós descobrimos o erro do fulano de tal lá e nós não estamos firmados na rocha eterna? Nós caímos junto com ele. Por isso, meus queridos, coloquem a casa de vocês sobre a rocha eterna. Busquem a Deus de verdade, Jesus Cristo de verdade. Seja Cristo a base da nossa construção. E não só a base, seja a rocha aonde nós vamos construir. De outra maneira, nós vamos cair vergonhosamente. Quando vier um problema, uma dificuldade na vida da gente, a derrocada vai ser total. Sabe, quando a gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, aquele cara ele era abençoado, ele era do manto, ele era isso, ele era aquilo, e hoje ele está lá caído no pecado, por causa que ele não colocou a casa dele sobre a rocha.
Ele firmou a casa sobre qualquer outra coisa. Firme a casa sobre a rocha. Amém? O Demetrio falou alguma coisa aí só? Não, um planta, um rega. A Rosa Santos falou. Demetrio Lazuta. Um planta, um rega, outro colhe. Assim é a obra. Exatamente isso, Rosa. Para isso serve o congregar. Somos membros de um corpo, precisamos um do outro. Exatamente isso, Rosa. Muito bem. Não adianta, como é que vai um plantar, outro colher, se cada um está vivendo sozinho? Imagina, eu vivo na minha fazenda e planto lá. Eu como arroz. Aí tu vive na tua fazenda e planta feijão. Come feijão. Aí o outro planta milho. Aí o outro cria gado e come só gado. Já pensou se nós todos juntos? Um dá o arroz, um dá o milho, um dá o gado, um dá o feijão. E aí a gente vai ter uma comida maravilhosa. Então é isso que é a Igreja de Deus. É um monte de gente unida que se forma em um só corpo. É o que fala a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus diz isso para nós. Que um dedo sozinho não faz nada. Uma mão sozinha não faz nada. Uma orelha sozinha não faz nada. Um nariz sozinho não faz nada. Imagina um nariz andando na rua sozinho. Não tem como, gente. O nariz precisa do rosto, que precisa do pescoço, que precisa da caixa torácica, que precisa das pernas, e a gente vai precisando um dos outros. E assim nós vivemos a vida eterna, do lado de Cristo. Então, meus queridos, a palavra que nós tínhamos para hoje era isso, que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus e viver como sábios, edificando a nossa rocha, edificando a nossa casa sobre a rocha, edificando a nossa religiosidade sobre a rocha, edificando a nossa vida sobre a rocha, edificando tudo sobre Cristo Jesus. Amém. Glória seja a Deus por todas as coisas. Queridos, amanhã não, vai encerrar agora a nossa live. Não esqueça, no Instagram vai ser aberto uma caixinha de perguntas. Vocês façam a pergunta que vocês quiserem a respeito do assunto que vocês quiserem. Gostaria muito que fosse a respeito do que foi falado hoje, para a gente responder. Na quinta-feira, ao meio-dia, a gente posta esse videozinho de 3 minutos. Ele é postado no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok. E eu acho que eu vou botar no Kawaii também agora. Eu tô indo aí para tudo que é lado. Eu tô querendo aparecer? Não, eu quero que a palavra de Deus seja manifesta. Essa é a minha ideia. A palavra de Deus seja manifesta de verdade. Porque nós vemos um monte de gente pregando asneira, um monte de gente pregando bobagem e pregam aí a Deus dará. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus de verdade, pura e cristalina, dizendo para ti, te arrepende. Tu não é nada. Tu é simplesmente alguém que Deus um dia deu a oportunidade de ver a glória dele. Então, que nós possamos nos alegrar disso, quando a gente olhar para as magnitudes de Deus e ver ele dentro de toda a perfeição dele. E assim mesmo, ele olhou por nós e nos amou de tal forma que deu o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Queridos, que Deus abençoe a palavra de vocês. Verdade e pregação da palavra pura. Exatamente. Quem é que escreveu isso? Demetrio. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Não esqueçam de deixar a pergunta de vocês. Domingo nós estamos aqui novamente falando a respeito da ceia. Porque domingo é a ceia, nós vamos falar mais um pouquinho a respeito da ceia. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos a live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que tu tem feito na minha vida e te pedindo. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou nada. Eu sou indigno de estar falando a tua palavra que é tão maravilhosa. Mas mesmo assim, tu, na tua imensa misericórdia, mandou o teu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e me dar a oportunidade de pregar o teu evangelho. Uma coisa que até os anjos queriam fazer e tu não permitiu. Mas Deus deu essa oportunidade para nós, completamente errados, completamente passíveis de pecado, completamente passíveis de erro, e mesmo assim tu nos deu a oportunidade de falar do teu evangelho. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos, mas que nós sejamos crentes verdadeiros. Que nós possamos um dia, de verdade, andar pelos caminhos e curar pessoas. Não fisicamente, não é esse o nosso desejo. Mas que quando a gente abrir a boca, pessoas venham a se converter a Cristo por intermédio do Teu Espírito Santo. Que nós sejamos ferramentas, Senhor, que mudem a vida das pessoas. Não é nós que vamos mudar, mas a Tua palavra por intermédio de nós, porque Tu diz que a Tua palavra é divinamente inspirada
E eu creio que ela é divinamente inspirada na Bíblia Sagrada, mas também ela é divinamente inspirada no profeta que fala a respeito dela. E eu acredito que quando eu abro a minha boca não é eu quem está falando, mas é tu, por um intermédio de mim, me usando, Senhor. E eu te peço que tu faça isso por todos os irmãos que participaram dessa live, por todos os irmãos que estão aqui, Senhor, que tu possa estar operando na vida deles de verdade, e eles sejam, Senhor, testemunhos vivos da tua palavra, pessoas que façam a diferença nas vidas das pessoas, e as pessoas um dia possam, é esse o meu sonho, de chegar lá no céu e Deus mostrar para nós o quanto nós fizemos a diferença na vida das pessoas, não para nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do teu reino, que é maravilhoso. Amém. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra seja engrandecida por intermédio da minha família, por intermédio das pessoas que estão junto comigo. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até domingo às 19 horas. Vamos fechar.